Hoje, o nosso tema do Café com a Nádia é o quê? O quê? O quê? Uma dúvida, uma pergunta, um questionamento que todo mundo coloca e todo mundo pensa e todo mundo acha e todo mundo fica cheio de achismo e todo mundo fica na dúvida. O sotaque atrapalha no trabalho de locução? Vamos conversar com sotaque aqui, né? Porque eu sou do norte do Paraná e eu sou ali da região de Rolândia. Não sei se vocês sabem, mas eu sou neta de mineiro e os mineiros da minha família, eles moram tudo ali na divisa com o interior de São Paulo. E nós é tudo lá do norte do Paraná. Então nós fala tudo assim mesmo. E ainda puxa um pouco o sotaque dos mineiros bem do interior. Não é os mineiros lá da divisa com a Bahia, não. É os mineiros aqui de baixo, que faz sotaque ali com Berlândia, com o interior de São Paulo, né? E aí complica. E a minha família mora no Mato Grosso ainda. Meus pais moram no Mato Grosso, passei um tempo no Mato Grosso, então assim, eu falo muito caipira, e eu puxo um R de porta, de torta, de morta. Já pensou, gente, se o meu sotaque me atrapalhasse? Quem seria eu na fila do pão? Não seria ninguém, gente. O sotaque, ele é apenas uma ferramenta, ele é uma riqueza. Os seus, ó, guarda isso. O seu sotaque é uma riqueza. O Brasil é cheio de riquezas. Então, o seu sotaque é maravilhoso do jeito que ele é. Você fala maravilhosamente com o seu sotaque, não importa de onde você seja. Não importa se você é do Nordeste, não importa se você é do Norte, se você é do Sul, se você é do Rio, meu irmão, né, meu irmão? Se você é paulistano, mano, né? Então, assim, os sotaques, os maneirismos e os jeitos de falar de cada região são maravilhosos. E eu adoro, eu amo todos. Eu sou apaixonada por sotaques. Então, há uma diferença entre nós conversarmos de forma errada e pronunciarmos o português de forma errada. Por exemplo, vou colocar coisas para vocês aqui, tá? Quando o carioca fala 12, 12 é uma palavra que não existe. Então, quando o carioca vai falar 12 numa publicidade nacional, ele precisa se controlar ali, porque 12 é uma palavra errada. Então, esse maneirismo, assim como o nordestino, também às vezes acentua palavras que não têm acento, né? Então, nós temos que perceber a sutil diferença do maneirismo, que é massa, que é legal, e do maneirismo, que acaba criando uma palavra errada, tá? Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela falava galfo. E, gente, galfo é uma palavra lá da região dela, que é pronunciada assim, meio caipirês, que não existe. Galfo tá errado, né? Então, nós temos que ver a diferença entre sotaque e falar errado, pronunciar o português de forma errada, tá? Há uma diferença aí. E para a locução, a gente tem que caprichar no português, né? O português precisa estar bem falado. Mesmo que você vá fazer uma locução coloquial e uma locução conversada, comendo os finais das palavras, você tem que entender como se pronuncia as palavras do jeito correto, né? Então, se eu falo problema, aí é um problema mesmo, né? Porque aí não é sotaque, aí é pronúncia, aí é falando errado, tá? Então, vamos sair desse negócio de falar errado, não é disso que se trata aqui. Aqui a gente está falando dos sotaques e da riqueza dos sotaques. Ah, Nádia, mas aí é o seguinte, eu fui fazer um comercial para uma outra região e não aprovou, o cliente não gostou. Gente, isso é natural, tá? Por exemplo, o carioca gravar um comercial para o paulistano. Gente, o carioca e o paulistano, eles têm uma rixa de sotaque. O paulistano fala que não tem sotaque, o carioca fala que não tem sotaque. E para eles, o deles é neutro e acabou Bahia e fechou, né? Então, assim, cada um acha que o seu sotaque é neutro. Cada um acha que não tem sotaque. E tudo bem, cada um com os seus regionalismos. Porém, nós temos que ter uma sabedoria, né? E um equilíbrio para entender que existe uma suavização do sotaque.
Por exemplo, eu falo porta, corta, torta. Já pensou, gente, eu fazer uma locução de 30 segundos falando porta, a porta lá tá na promoção naquela loja. A não ser que seja um caricato, vai ficar horrível, né? Ninguém vai suportar escutar. Então a gente tem que ter uma noção aí, até onde o meu sotaque fica agradável. E aí, se o meu sotaque tá muito carregado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que apenas suavizar. Gente, e ó, eu vou te falar uma coisa, suavizar o sotaque é a coisa mais fácil que existe, tá? Não dá trabalho nenhum, é só exercício de trava-língua e exercício de pronúncia. Por exemplo, para suavizar o sotaque do meu R, eu não precisei nem fazer fonoaudióloga, eu fiz sozinha, ó. Eu falava morta, né? E daí eu fiz exercício de mar, mer, mir, mor, mur, com R de São Paulo. Eu fiz exercício de mar, mer, mir, mor, mur, com R do Rio. E fui fazendo exercícios de dicção, eu mesma, sozinha. Então, cada texto que eu pegava, eu fazia leitura e praticava os R's e os S's com detalhes de outras regiões. E eu fui exercitando até eu suavizar o meu sotaque de caipira, do norte do Paraná, tá? E aí, o que surgiu para mim? Foi fabuloso, porque o meu sotaque do norte do Paraná me ajuda muito a fazer um R, tanto paulistano, porta, ele não fica porta, totalmente carregado de porta, porque, né? Porque a porta se fecha assim, não fica carregado. E o meu R, porta, também não fica porta. Por quê? Porque eu consegui suavizar justamente porque eu tenho caipira. E aí, vamos supor, você é do Nordeste ou você é do Norte e você carrega o R mais, tipo porta, se fala um porta mais jogadão, né? Um porta e bota uns acentos e fala bom, bom, uma, né? Tem muito assim, ó, uma coisa que vocês têm que entender, gente, não é uma, não é bom, né? Então, a gente tem que botar uma diferença aí entre sotaque e pronúncias erradas, tá? Isso a gente tem que ter clareza sobre essas coisas, tá bom? E é muito fácil, cara. Se você soubesse o tanto que é fácil você suavizar o teu sotaque. E por que você acha que tem que suavizar o sotaque, Nádia? Bom, eu não acho que tem que suavizar. Eu acho que quando você fechar um trabalho a nível nacional, que ele não... Por exemplo, eu entrevistei o meu colega, o Adriano Barbosa. Inclusive, gente, o Adriano Barbosa é uma referência de locução masculina. Ele é do Maceió. Um titiquinho, assim, ó, de locutor. Você não imagina que ele tem aquele vozeirão. É uma maravilha a voz dele, sensacional. Faz umas coisas magníficas. E ele falou que ele foi sozinho também, igual eu, autodidata, e ele foi aprendendo a suavizar o sotaque. E por quê? Chegou num ponto da carreira que ele só estava conseguindo gravar para a região do Nordeste. E ele queria pegar uns trabalhos fora, umas coisas maiores, sabe? Ele estava querendo sair dali da região do Nordeste, pegar tipo Centro-Oeste, pegar uma coisa mais para o Sul, para o Sudeste. Verbas maiores, dinheiro maior, cachê maior. Tipo, queria fechar para Belo Horizonte, para São Paulo. E não estava conseguindo. E aí, o que ele fez? Ele tipo... Um dia se sacou, um dia teve uma virada de chave. Eu acho que mandou para um produtor e um produtor comentou com ele: olha, teu sotaque é um pouco carregado, tipo, você podia suavizar. Aí ele: suavizar? Que história é essa de suavizar? Então não tem jeito. E aí, gente, não tem nada de perder sotaque, ninguém tem que perder sotaque, a gente tem que ganhar. A gente não perde nada, porque aquele sotaque ali é o teu diferencial. Eu, por exemplo, não consigo fazer sotaque nordestino. E eu queria muito conseguir fazer, porque se eu conseguisse, eu fechava um monte de trabalho no Nordeste que eu não consigo fechar. Perdi, inclusive, essa semana passada, porque eu fiz uma locução super jovem, a menina amou minha locução, o jeito de fazer. Ah, Nádia, mas sabe o que é? A nossa diretoria tá querendo um sotaque mais da região. E aí eu acabei perdendo o trabalho porque eu não conseguia fazer o sotaque do Nordeste. Olha só! Então, não pensa que o teu sotaque é uma desvantagem. O seu sotaque é uma puta de uma vantagem. E aí, a única coisa que você tem que desenvolver é um jeito para quando você pegar um trabalho fora da tua região, você dá uma suavizada. Gente, isso é mole, é igual mamão com açúcar. É exercício de dicção e exercicinho de trava-língua, principalmente de R's e S's. E aí, cuidar com as pronúncias, daquelas palavrinhas que a gente sabe que, tipo, é muito regionalista, que é o caso do 12, né? Por exemplo, 12, em 12 vezes, né?
A gente tem que cuidar, porque o 12 é uma coisa muito do Rio. E aí, em outras regiões, como o Centro-Oeste, Nordeste e Norte, não se fala 12. Então, a gente tem que cuidar com esse tipo de maneirismo que a gente fala, que são coisas regionalistas, tá? E cuida do teu sotaque, cuida para que ele seja uma ferramenta de trabalho, para que você consiga usar ele cada vez mais para você ganhar mais dinheiro, para que você consiga agregar valor com o teu sotaque. E aí você tendo essa ferramenta de suavizar, meu amigo, você vai patrolar, tá? Vai patrolar, porque daí você usa o teu sotaque como uma arma. Você não usa como um problema, é uma solução para o teu problema. Entendeu? Então, essas são as sacadas. E eu vou dar mais um exemplo para vocês, tá? Por exemplo, se fosse difícil, gente, se fosse difícil, quem lembra do Tropa de Elite do Wagner Moura fazendo Capitão Nascimento? Da onde que Wagner Moura é carioca, gente? Né? O Wagner Moura é de onde? Salvador, se não me engano? Acho que é da Bahia. Alguém me corrige aí se eu estiver errada, tá? Gente, ele é baiano, ele é nordestino, não tem essa. Ele fala mãinha, painho, arrastado, gostoso. E aí incorporou o Capitão Nascimento com um sotaque carioquíssimo. Então, é o que eu digo para vocês, a gente tem que aproveitar o malemolência que a gente tem na nossa região, o jeito que a gente tem, e a gente tem que trabalhar isso a nosso favor e usar como arma para o mundo da locução, tá? Isso é uma ferramenta, então nunca pense que o teu sotaque vai te excluir, muito pelo contrário. O teu sotaque, ele vai te colocar em trabalhos que outras pessoas não vão conseguir fazer. E aí, você suavizando para jobs nacionais em outras regiões, você vai pegar trabalho em vários lugares. E eu tenho um aluno que eu vou entrevistar amanhã à tarde, que é o Anderson. Ele é do norte do Paraná também, se não me engano é Cascavel, que ele mora. Gente, o R dele é muito mais puxado que o meu. Ele fala muito porta, muito corta, muito morta, é muito. E fala D, né? Um D carregado de D para você é um de casa, é deleite, é de casa e porta. Então é muito carregado. E ó, ele tá conseguindo suavizar de leve, tá ficando super bonitinho, porque daí, como ele não é de outras regiões, suaviza e fica suave mesmo. Para ele sou esquisito, mas para mim tá super suave. E ele tá conseguindo pegar trabalho no Nordeste, trabalho no Centro-Oeste, trabalho em todas as regiões. Então isso é uma arma. Se você tem um sotaque, cuida do teu sotaque, trabalha para você falar ele da melhor maneira, do jeito mais certo, do jeito mais gostoso. E aí você começa a fazer exercícios para quando pegar uma coisa mais nacional, você suavizar e você ter essa ferramenta tipo na manga. Ah, não, mas eu consigo suavizar aqui, eu consigo aqui. Como eu faço, por exemplo, eu faço o R um pouquinho mais carioca. Uma coisa importante de falar. É legal a gente constar otorrinolaringologista. É legal, Nádia, tem que ter. Todo mundo que vai trabalhar com a voz, não importa se você não tem dinheiro, vai lá no SUS, fica na fila, espera, não tem problema. Você trabalha com a voz, então é a tua ferramenta de trabalho. É igual aquela pessoa que usa o braço para fazer alguma coisa. Ele tem que uma hora fazer um raio-x do braço, porque, né? Então, assim, se você tem a oportunidade de ir num otorrinolaringologista e ele te encaminhar para uma fonoaudióloga, para você fazer exercícios de dicção próprios para a tua voz e para o teu aparelho fonador, gente, isso é o ideal. Eu falo isso para todo mundo. É óbvio que a gente não tem condições, às vezes a gente não tem condições de cuidar nem do rim, né? Vai cuidar das cordas vocal, das pregas vocal, né? Então a gente tem que ser bem realista aqui. Quem tiver condições, quem puder, vai, porque é maravilhoso você fazer o teste de surdez, você fazer o teste das suas pregas, você saber os seus timbres, você ver se você tem dificuldade de audição, o que você pode fazer com a tua voz, se você tem dificuldade de alguma pronúncia, às vezes uma dificuldade para falar o S, como algum aluno meu tem, sabe? Então, gente, não perde tempo. E a fonoaudióloga, ela dá exercícios fabulosos para dicção e para ajudar a suavizar sotaque se você tiver interesse. Porque, ó, eu vou te falar uma coisa. Ajuda demais quando a gente aprende a suavizar o sotaque, ajuda demais a fechar job, ó. Job grandão com cachê mais alto, que vai veicular no Brasil inteiro, que vai para o mercado internacional, né? Então ajuda pra caramba isso. Eu acho que o sotaque, ele é a ferramenta
E a gente saber suavizar ele é outra ferramenta. E você saber performar outros sotaques é outra ferramenta ainda. Então, tipo, a Nádia sabe fazer o R do carioca. Gente, vou falar, tá? Tem um padrão, que é o padrão William Bonner. Padrão William Bonner, que o William Bonner é do interior de São Paulo e ele faz o sotaque carioca, mas é super suave. Então, o padrão William Bonner é o que a gente costuma considerar que é o R mais neutro e é o sotaque mais neutro. Por quê? Porque o paulistano, que é o da Sandra Nemberg, por exemplo, ele não é tão falado no Brasil inteiro. O mais falado é o R do William Bonner, que pega a região do Nordeste inteira, a região do Norte inteira, enfim, tá? Então, ele é o mais... digamos assim, em mais estados se fala esse R, porta, corta, torta, tá? E aí, é considerado neutro também, por quê? Porque a maioria da dublagem brasileira vem de um background do Rio de Janeiro. E aí, se usava muito isso em dublagem. Hoje que tá variando mais. Mas nós crescemos assistindo Sessão da Tarde, ouvindo sotaque carioca. Então, a gente tem uma coisa no nosso subconsciente de que o R, porta, corta, torta, é o mais neutro. Tá? Então, vai por mim que você sabendo suavizar, sabendo fazer esses R's e tendo uma noção de português básico para não falar nada errado, você tá bem na gaita, ó, tá bem colocado no mercado, tá? Cola com essas dicas que é sucesso. Sou de Belém, mas hoje moro em Blumenau, será que atrapalha? Ô, Gleidson, olha... Como eu disse, eu penso que é uma somatória. Você está em Blumenau, você vai poder desenvolver o sotaque regionalista de Blumenau, que é o porta, corta, torta, para você, né? E leite quente, que puxa um pouquinho o quente de Santa Catarina, né? Aí a gente fala um pouco cantado. Mas eu não sou catarinense, mas eu já peguei um tempo daqui que eu falo assim, né? Meio cantado. Então, e eu fui perceber, gente, sabe como que eu fui perceber que eu tô pegando sotaque de catarinense? Eu fui fazer um comercial outro dia para a Unimed e tinha tempo e momento. E eu falei tempo e momento. E o cliente falou, ó, precisa fechar esse tempo e esse momento, porque você tá falando arrastado igual porto-alegrense. Eu falei, puta merda, da onde que eu consegui tirar um sotaque de Porto Alegre? Nunca nem fui em Porto Alegre, gente. Olha isso. E é influência, tá? Então, faz parte, a gente pega os sotaques. Então, Gleidson, eu acho que para você vai ser um somatório, vai ser muito bom essa riqueza de mistura de sotaque. Porque você pode trabalhar para treinar e pegar dos dois lugares, e vai ser bom demais, cara. Porque, gente, sabe o que acontece? A gente não pode se limitar. As possibilidades para trabalhar com a voz é no Brasil inteiro. A gente não pode se limitar na cidade que a gente está morando. A gente tem que trabalhar para a cidade vizinha, para outra cidade, para outro estado. Enfim, eu trabalho para o Nordeste, para o Norte, para todos os estados e trabalho para o mundo inteiro, gente. Então, não se limita. Para com isso, abre essa caixa. Você tem que abrir o teu sotaque, usar o teu sotaque como ferramenta e aprender outros sotaques. Quanto mais sotaques você conseguir performar, muito melhor para você, tá? Isso eu te garanto. Paulo Nascimento, sou formado em jornalismo e há 2 anos. Um professor em rádio me pediu para não usar sotaque no momento da locução de texto. É proibido usar diferentes linguagens? Ô, Paulo, é assim, ó. É que dependendo do texto que você vai performar, o cliente pode pedir que você faça um sotaque neutro, tá? Então, isso é uma tendência. A neutralidade é uma tendência das mídias. Por quê? Porque as mídias querem que o seu material seja consumido por várias regiões. Então, a marca, ela provavelmente vai querer que você performe um sotaque um pouco mais neutro. Porém, gente, se você tem a habilidade de ler e você treinou aquilo que eu falei para você, trava-língua, exercício de dicção, você vai conseguir fazer o teu sotaque, o sotaque neutro e o sotaque que ele pedir. Então, você tem que trabalhar para isso. Você tem que trabalhar para treinar, para você conseguir performar o neutro, suavizar o teu e fazer da maneira que o cliente pedir. Cliente pediu assoviado, a gente faz. Cliente pediu... Meu irmão, a gente faz. Cliente pediu caipira, a gente faz também. Cliente pediu caricata, a gente tá fazendo também, ué. O importante, gente, é que você trabalhe esses exercícios de dicção para que você tenha essas ferramentas para oferecer várias coisas para o cliente. Inclusive, um sotaque neutro, se o cliente não quiser. E provavelmente, Paulo, é que o teu professor não gosta de sotaques e ele prefere que seja neutralizado, tá? E, ó, vou falar para vocês, a maioria dos clientes pede assim. Pede que você neutralize. Neutralizar não é perder seu sotaque, nem nada disso. É você só procurar ler as frases com um pouquinho de neutralidade, sem arrastar demais, sabe?
É mais ou menos isso, gente. É um controle que você aprende treinando e fazendo exercício de dicção e é super simples. E eu falo que é simples porque eu nunca nem consultei fono para esse tipo de problema. Eu já fiz fono para outros tipos de coisa, mas para perder sotaque não. Então foi super fácil. Tá? E ó, o meu é muito carregado. Vocês podem ver, gente. Eu falo que nem caipira. Eu falo porta. Eu falo norte. Então, o meu jeito de falar é assim muito forte. É feio, né? Eu falo sério. Mas é legal, caramba. Eu acho que é a minha riqueza e é engraçado. Então, assim, se eu perder isso, eu vou deixar de ser a Nádia. Se eu chegar aqui pra... Olá, bom dia, porta, corta, tudo bom? Como é que você está? Estamos aqui então para falar. Se eu começar a falar assim com você, não vou ser eu, entendeu? Porque a Nádia não fala assim, a Nádia fala por quê, né? Então é mais ou menos isso, é a nossa riqueza e a gente tem que preservar e saber controlar. Eu acho que a palavra legal é controle. Quando a gente consegue controlar a nossa voz e o nosso sotaque, aí a gente chegou na maturidade da locução, na maturidade de conseguir cachês, na maturidade de negociar, de fazer. O cliente pediu, tô fazendo. Cliente pediu caricato, tô fazendo. Cliente pediu R do Rio, tô fazendo. Eu fiz pro Carnaval do Rio, eu fiz pra AME. Cara, eu tive que ficar, sem brincadeira, meia hora sambando. Nem muito fã de carnaval eu sou. Eu entrei no samba e comecei a sambar e comecei, meu irmão, é o seguinte, meu irmão. E comecei a ouvir uns cariocas, comecei a falar com uns amigos meus, uns alunos meus, para eu começar a falar assim, para eu conseguir fazer e performar, porque tava muito difícil, meu irmão. Foi muito difícil fazer. E aí, cara, você tem que entrar na ginga carioca. Entendeu, meu irmão? E aí é isso. Quando você começa a entender que você tem isso em você, que é uma riqueza, cara, você vai fazer qualquer coisa, vai ficar fácil, vai fluir, você vai se soltar tuas frangas, entendeu? E isso vai ser sensacional pro teu trabalho, você só vai ganhar mais. Olha lá, o sotaque gaúcho tem algum problema, pois sou do Rio Grande do Sul. Rodrigo, acabei de falar, não tem problema, é uma vantagem, gente, os sotaques. Em algumas regiões do Nordeste, o T e o S têm suas particularidades, é verdade, Heloísa. E aí, cada região tem que ver a sua particularidade, entendeu? E aí você pegar jeito para melhorar e neutralizar aquilo ali que é muito particular. Nádia, já tenho um MTB em jornalismo e desejo emitir meu DRT. Como eu faço? Ô Paulo, olha, você quer um registro de locutor? Para ter registro de locutor tem que fazer um curso técnico em locução. E para ter registro de jornalista, para jornalista eu não sei, mas se não me engano, você tem que apresentar trabalhos em jornalismo para você solicitar no sindicato. Tá? E aí você pode tirar registro de ator, fazendo um curso de ator, mas enfim, é com seu diploma, tá? Que você dá a entrada, né? Se não me engano. E você tem que ter alguns trabalhos para apresentar na área. Tô gostando muito, porém sou carioca e não tenho sotaques e gírias. Que legal, Lani. Que bom que você não tem sotaques e gírias. Adoro! Gente, adoro pessoas que não têm sotaques e gírias, mas é legal a gente estudar os maneirismos de cada região para que a gente conheça, para que a hora que o cliente peça alguma coisa, a gente saiba como é que funciona, né, gente? Eu acho muito importante isso, a gente entender cada região e a gente saber essas riquezas das regiões, né? Eu acho que isso é muito importante. Nádia, na dublagem estamos trabalhando em home neste momento de quarentena. Vocês trabalham em home? Cara, meu lifestyle virou moda, tá? Eu trabalho home office faz 10 anos, eu tenho home studio fazem 10 anos já, então eu falo que o meu lifestyle virou o lifestyle do momento. A minha vida, gente, é essa, eu sempre trabalhei home office, sempre não, né? Porque eu já fui funcionária pública, já quebrei, já exonerei, já fiz cada uma, já deu tanto errado na minha vida. Sério, mas dá muito certo para mim esse formato e, na minha opinião, todo mundo que quer trabalhar com locução deveria investir nisso. Gostaria de trabalhar com mudança de voz para contação de história. Tem alguma preparação? Olha, Neiva, tem sim, tá? Contação de história, você pode treinar com os textos de história e pegar referências de audiobooks infantis para você começar a treinar. Você pegar uma referência de um audiobook contado, de um ator ou de uma atriz que você gosta, ou de um locutor de audiobook que você gosta e você admira, é legal para você começar a ter referências. E aí você começa a treinar mais ou menos naquele estilo.
É um jeito de você conseguir uma referência. E, óbvio, treinar interpretação, atuação e todas as ferramentas que você quiser, que você tiver para buscar personagem, buscar emoção e trazer os personagens para dentro da história. Tá, vamos ver aqui, ó. Sussex. Olá, Nath, tudo bem? Tenho o sonho de ser narrador para documentários. Você sabe como funciona? Olha, normalmente, os narradores para documentários, eles são atores e eles são dubladores também. Para você dublar, você tem que fazer um curso de ator e se especializar em dublagem. Normalmente, as casas que fazem documentário contratam locutores. E aí, locutores não, desculpa, dubladores. Para dublar, é isso que precisa. E aí, os locutores, existem sim os locutores que fazem, porém, esses locutores que fazem já são velhos de carreira, eles já têm contatos com aquelas casas, eles já são conhecidos deles e provavelmente também já se formaram em atuação, gente. Para entrar nessas casas de televisão que fazem esses trabalhos de dublagem, precisa fazer um curso de atuação, precisa ser ator ou atriz e ter registro de ator ou atriz. Não é registro de locutor, é de ator ou atriz, tá? Como faço para usar o diafragma para dar o tom mais grave na voz? Olha, para dar um tom mais grave na voz, não é muito com o diafragma, é com a tua voz de peito e com a tua voz de garganta. Você pode usar a respiração para te ajudar a buscar essa impostação. Porém, aqui, quando você busca a voz na garganta, é uma voz um pouco mais de garganta. Você usa o diafragma para que você consiga trazer o ar para a garganta. Mas eu não sou especialista nisso também, tá? Eu não sou fonoaudióloga e não sou cantora. Eu te aconselho que você busque exercícios para vozes graves, como trazer voz grave, que tem muitos vídeos no YouTube de vários cantores, de vários especialistas no assunto. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar disso, porque, gente, minha voz é uma tacara rachada. Nem voz grave eu tenho, minha voz é média, tá? Então, eu nem faço exercício para voz grave, tá? Então, o sotaque pode ser usado de forma natural nas gravações dos spots? Pode sim, Elisa. Você pode usar o seu sotaque naturalmente. E aí, você vai procurar neutralizar o sotaque quando for uma solicitação do cliente. É muito importante você ter essa arma de suavizar o sotaque? Porque quando o cliente pedir, você vai conseguir suavizar, ok? O mercado de voice-over é bom no Brasil? É muito bom. Olha, ele é muito bom e só está crescendo, porque as áreas para trabalho e atuação são inúmeras. Então, se você está aí pensando, mas a publicidade está morrendo, as produtoras não estão mais gravando porque não tem set de filmar. Gente, a gente não vive só de vídeo, a gente não vive só de filme, a gente não vive só de publicidade. A gente vive de treinamento, a gente vive de espera telefônica, a gente vive de tutorial, a gente vive de avisos, a gente vive de mensagens, a gente vive de rádio indoor, a gente vive de plástica de rádio. Então, assim, tem audiodescrição, tem um monte de coisa no mercado de voz e de locução que não é só publicidade. Então, o mercado é muito grande e não para de crescer. Sem falar em inteligência artificial, que daqui uns dias até a tua privada vai falar, como eu disse hoje cedo. Então, o mercado só cresce, tá? Para onde mandar o nosso material? Como fazer para ser conhecido no mercado? Bom, tem uma coisa para te falar, Fegabi. É o seguinte, tem uma ferramenta, aliás, tem 3 ferramentas que se chamam Google, a outra se chama Facebook, aí tem mais 2, que é uma filha da outra, YouTube e Instagram. Gente, não há uma ferramenta maior, mais poderosa do que a internet para a gente se tornar conhecido. Não há, não existe. E para vender voz é a mesma coisa, para trabalhar com voz é a mesma coisa. E tem mais uma coisa que você pode fazer. Você pode pesquisar em cada região, em cada cidade. Sabe quantos municípios tem o Brasil, Fê? 5.600, se não me engano, 5.570. Então, gente, vamos pesquisar quantas produtoras tem, quantas empresas de produção de vídeo tem, quantas web rádios tem, quantas rádios tem nas cidades. São 5.000 e poucos municípios, moçada. E vocês aí fechados no município de vocês, para com isso. Sai dessa caixa, gente. Não tem nem que pensar. Hoje, com a internet, você tem um horizonte muito grande para você atingir com a tua voz.
tá? E além do Brasil, tem o mundo. Então, bora trabalhar. Nádia, fala sobre fala sobre como encontrar trabalhos de locução. Gente, vou falar um negócio para vocês. Só no Facebook, eu participo de mais de 50 comunidades de locutores e locução e trabalhos, tá? E aí tem o Google, você pode, acabei de falar dos municípios, vai pesquisar produtor. Quem é que tá aí que já fez uma lista de produtoras? Por exemplo, mora no Piauí, como o nosso amigo Anderson. Já pegou o estado do Piauí no Google e procurou lá assim, produtoras de áudio do estado do Piauí, produtores de vídeo do estado do Piauí, tradutores do estado do Piauí, agências de publicidade do estado do Piauí, produtor de conteúdo do estado do Piauí. Vocês já fizeram essa tarefa de casa? Vocês já levantaram? Vocês sabem, cada um de vocês que está aí, vocês sabem pelo menos quantos municípios tem o estado que vocês moram? Gente, se vocês não estão fazendo essas tarefas de casa mínima e básica, como que vocês querem vender alguma coisa? Não dá. É assim que a gente arruma trabalho. É assim que a gente vai atrás. Você não tem que ficar esperando indicação. Você tem que ir atrás da ideia, de falar com locutores, de mostrar a tua voz. Porém, aqui tem um parênteses, tá? Não é para ir mostrar um trabalho reba. Não vai mostrar um demo, um trabalho de voz que vai queimar a tua cara. Não faça isso. Antes de você fazer prospecção, de você buscar cliente, você precisa se preparar. Se preparar é você ter um material de qualidade para apresentar. Mas, Nádia, o que é um material de qualidade? Material de qualidade é você pegar um comercial daqueles que veicula na Rede Globo, você pegar aquele áudio e comparar com o teu áudio. Pega aquele lá e compara. Se o teu tiver parecido com aquele, em qualidade de produção, em qualidade de interpretação, em qualidade de tudo, tá ok, seu demo tá massa. Se o teu áudio tiver uma merda comparado com aquele, então não vai. Não vai. Faça um demo matador. Tenha trabalhos que vão fazer o cara que vai te contratar fazer assim, uau, que voz é essa? Nossa, quem é esse locutor? Tá? Pensa nisso. É isso que vocês têm que fazer, moçada. E começa a avaliar o teu estado, a tua cidade. Olha, para conseguir o primeiro trabalho, você tem que fazer um demo matador. Mas como que eu vou fazer um demo se eu não tenho trabalho? Essa é o ovo nasceu primeiro, a galinha nasceu primeiro que o ovo. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Essa é a pergunta. Não, é assim, gente. Para a gente fazer um demo, a gente precisa procurar textos na internet ou vídeos legais de publicidades que não estão veiculando mais. Pode ser publicidades de 2015, 2012, enfim. Vídeos que combinem com a tua voz. Você vai pegar aqueles textos e você vai fazer layouts, tá? Não tem problema nenhum fazer isso. A partir do momento que você cita a fonte, que você dá crédito. Vou lá pegar, vamos supor, eu peguei quando comecei no mercado nacional, eu não tinha nenhum trabalho também, tá, gente? Meus trabalhos eram vergonhosos, porque eu trabalhava no interior do Mato Grosso, cobrava R$30, era um lixo. Então, quando eu decidi que eu ia entrar no mercado regional, eu tive que refazer tudo, eu tive que investir em equipamento, tive que investir em qualidade de locução, investir em qualidade de interpretação, estudar, fazer um curso, tive que ir atrás de conhecimento, tá? Quando eu decidi. E eu fui fazer uma mentoria para isso. E aí, quando eu fui fazer o meu demo matador, eu fiquei uns 3 meses pesquisando para fazer. O que eu fiz? Eu fui lá e eu peguei um da Johnson & Johnson, por exemplo. Aí eu coloquei lá, layout da Johnson & Johnson, Estados Unidos, na minha voz. Eu fiz a produção com a trilha, o meu marido que fez, que ele é produtor. Eu fiz a produção, eu comprei a trilha, então a trilha é minha, porque eu comprei, eu tenho direito de uso, e a voz é minha. Então, o que eu fiz? Eu peguei o vídeo e aí eu dei os créditos e ainda coloquei o link do original. Então, é isso que você tem que fazer. Você vai dar crédito e vai falar assim, olha, esse é um demo com a minha voz, que é layout da propaganda tal, da agência tal, da produtora tal. Fechou Bahia, morreu o ganso, tá? Você tá dando crédito. Se uma hora alguém vier ali reclamar, falar para você tirar do ar, você vai lá e fala, mas é um layout, tá escrito ali, eu dei a fonte. Se a pessoa insistir, você tira do ar. Mas, gente, isso nunca vai acontecer, tá? Nunca vai acontecer. Porque, cara, inclusive esse da Johnson, a Johnson foi e solicitou no YouTube, que era de direitos autorais. Eu fui lá, contestei e falei pro YouTube, olha, eu peguei o vídeo e fiz uma montagem com a minha voz. É um demonstrativo da minha voz num layout. E eu ganhei.
Então, assim, eu pude publicar porque eu ganhei. Ou seja, não é problema nenhum a partir do momento que você cite a fonte, que você fale da onde é, que propaganda que é, quem é que fez o original. Beleza? Não tem problema nenhum. Então, procura textos publicitários, melhores textos publicitários de 2012, enfim. E o importante, tenha uma captação com qualidade, tenha um áudio de qualidade captado no teu equipamento. Não vai. E se você não tem equipamento e você quer vender tua voz, faz parceria com o estúdio que vai vender tua voz. Por exemplo, você não tem estúdio e você quer vender tua voz. Faz a parceria com uma rádio local, grava lá na rádio. Por exemplo, dos trabalhos que você fechar, você paga 20% como agência, por exemplo. É um negócio. Ou você pode locar o estúdio da rádio para você gravar quando você fechar os seus trabalhos. Ou você pode fazer parceria com um amigo, com um estúdio local. Enfim, tem várias maneiras de fazer. Porque olha só, vamos supor que você feche um trabalho de R$ 500. E aí o estúdio local, ele cobra R$ 100 a hora. Você ganhou 400, moço. Então compensa muito você fazer uma parceria com o estúdio local. Vai lá, produz teu demo, grava teu demo lá, e aí, conforme você for fechando o trabalho, você vai pagando a hora de estúdio. Compensa muito, gente, tá? Então, tem negócio para todo tipo de pessoas. E se você tem dinheiro para investir no teu equipamento, vai. Se você tem dinheiro para comprar só equipamento barato, compra. Se você tem só microfone de cantor, daqueles bidirecional, vai. Vai com o que você tem. O importante é você ir e começar a fazer. E fazer pensando sempre em entregar o teu melhor com o que você tem naquele momento. Beleza?